E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Medgrado 2020, crescimento e desarrollo, crescimento e desenvolvimento. Vamos lá. Bom, o cérebro duplica no primeiro ano de vida. O que vai, quais são os fatores relacionados com o crescimento e desenvolvimento dessa criança? Ou seja, o que vai comprometer se essa criança vai crescer ou não? Melhor ainda, o que vai comprometer inicialmente ali a relação placenta-útero, o aporte sanguíneo, nutrientes. Então, coisas que podem comprometer essa relação aí, né, de transferência de alimento, oxigênio, nutrientes, vitaminas e blá 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 para a criança. Bom, a hipertensão, diabetes, autoimune, alguns dos exemplos, doenças autoimunes, alguns exemplos que pode comprometer aquela íntima relação do útero com a placenta. Bom, o lactante, ele vai crescer e desenvolver segundo o tanto que ele alimenta. Já na infância, a genética mostra sua cara e na adolescência entra os fatores hormonais. Bom, sobre a ganho e perda de peso, ele perde 10% na primeira semana e recupera na segunda semana este peso. Ele duplica esse peso no quarto e quinto mês, isso é importante, tá bom? Não se esqueça, ele duplica o peso no quarto ou quinto mês e ele triplica esse peso no primeiro ano. Ele vai ganhar 700 gramas por mês no primeiro trimestre, 600 por mês no segundo trimestre, 500 no terceiro trimestre, né, por mês e 400 gramas por mês no quarto trimestre. Beleza. Sobre a talha, falando de talha, somente até 2 anos. A partir de 2 anos, a gente já fala estatura, tá bom? Ao nascimento, 50 centímetros, no primeiro ano, 75 centímetros, ou seja, ele vai ganhar 50 centímetros na sua estatura aí. No primeiro trimestre e no segundo trimestre, ele ganha 3 centímetros por mês, no terceiro e no quarto, ele vai ganhar 1,5 centímetros. Isso é importante a gente decorar. 700, 600, 500 e 400, lembra que é peso. A talha 3, 3, 1,5, 1,5 e o perímetro cefálico 2, 2, meio, meio. Bom, ele nasce em torno de 32 a 34 centímetros e vai ganhar 12 centímetros no primeiro ano. Então, ele pode ir para 46, 45 centímetros, mais ou menos. No primeiro e no segundo trimestre, ele ganha 2 centímetros por mês. No terceiro e no quarto, meio centímetro por mês. Bom, sobre o crescimento e desenvolvimento, ele vai ser sempre céfalo-caudal, de dentro para fora, ou seja, de cima para baixo, de dentro para fora, e a mielinização ocorre 6 a 7 meses, começa do 6º ao 7º mês e vai terminar aos 7 anos. Essa mielinização é o quê? É cobrir os neurônios com mielina e isso aumenta a condução, a velocidade de condução. E claro, quanto mais rápido o cérebro comunicar com as extremidades, mais precisão, né, esses membros vão ter. Bom, o crescimento e desenvolvimento neonatal, ou seja, começamos agora, né, essa jornada, essa maratona de como essa criança vai se desenvolver, aquilo que é aproximado, né? O prono, de barriguinha para baixo, decúbito ventral, ele vai ter uma atitude de flexão. O supino, rígido, naquela postura que se a cabecinha está, né, virada para a direita, os membros superiores e inferiores do lado que ele está olhando vai ficar estendido e o outro lado vai estar fletido. O visual ainda aquele olho de boneca, aéreo, vendo nada, que é a coisa toda. Bom, no primeiro mês, como a gente começa céfalo-caudal, o que vai acontecer? Ele vai elevar o menton quando está de barriguinha para baixo. Ele levanta e cai, não consegue não. Na posição supina, aquilo que a gente falou, a postura tônico-clônica, ela mantém ainda no primeiro mês. O visual, ele segue objetos em movimento, em torno de 90 graus, né, de onde ele está até a linha média. E o sorriso dele ainda é um sorriso reflexo, ele sorri para ele mesmo, como diz a doutora. A partir do segundo mês, ele já tem esse sorriso social, o seu movimento de cabeça já é 180 graus. A postura ainda mantém tônica-clônica, né, postura tônica. E a partir daqui ele já começa a ter uma sustentação da cabeça. Porém, essa sustentação ainda não é tão efetiva, porque no terceiro mês
ele já tem o sustento cefálico. Isso sempre é questão de prova. Então, terceiro mês que ele começa a ter sustentação cefálica. Por isso, então, em prono, ele já consegue, né, ficar com a cabeça por cima do plano del cuello. Ou seja, ele já consegue levantar. Porém, somente no quarto mês que ele vai ter a postura mais simétrica e o eixo já é vertical. Ou seja, deixa eu voltar lá no terceiro mês para a gente dar sequência. Mas se ele, por que eu estou falando dessa forma? Porque aqui você tem que ir pegando uma sequência lógica. Primeiro ele sustenta o mentón. Depois ele já consegue elevar e manter um pouquinho a cabecinha. Com 3 meses ele já tem sustentação cefálica. Então, a partir daí, se no terceiro mês ele tem sustentação, ele levanta. Mas somente no quarto mês ele consegue levantar de forma vertical mesmo. Olhar tudo em volta de barriguinha para baixo. O que vai acontecer depois? Ele vai começar a engantear. Porque os braços vão ganhar força, ele já está conseguindo levantar a cabeça, já o bichinho está arrastando pela casa aí. Então, na parte do supino, ele saluda brinquedos. No sentado, quando é aqui, ele, a partir do terceiro mês, ele já entra dentro do Nelson, na 20ª edição, ele coloca a palavra sentado. Porque no quarto mês ele já coloca o de pé. Que no quarto mês a criança vai ficar em pé? Não, ela é aquela sensação que a mãe coloca a criancinha querendo apoiar os pezinhos, ele empurra com os pés. Ainda a mãe fala, não, já tá querendo andar nada, gente, calma. Bom, então ele sentado no terceiro mês, ele tem essa questão do bamboleio, né, ainda não consegue. E no terceiro mês, ele tem a perda do reflexo de Moro. Eu coloquei um cuidado aqui porque existe diferenças de opinião, mas segundo a nossa querida doutora, ela coloca que no terceiro mês tem uma perda de Moro, e isso é o importante, uma baita de uma profissional, não estamos questionando de forma alguma, eu só quis apresentar que alguns livros você pode ver e apresentar, né, e tal, o terceiro, a perda do Moro em outros meses aí, principalmente no quarto, no quinto, tá bom? Mas tá valendo o terceiro mês, perda do reflexo de Moro. No quarto mês, ele centraliza a cabeça e não só a cabeça. Ele já consegue, né, ter uma postura simétrica em supino e as mãos na linha média. Então, se ele consegue colocar as mãozinhas na linha média, o que vai acontecer agora? Onde ele vai levar essa mão, gente? Na boca. Então, no quarto mês, ele leva a mão na boca. Né? E o reflexo palmar primitivo desaparece. Porque antes você entregava alguma coisa para ele, ele apertava de forma primitiva. E aqui começa a pressão cubital, então sempre de dentro para fora. Então a pressão cubital a partir do quarto mês, ok? Bom, ele sentado, ele já se senta com suporte troncal. Lógico, se no terceiro mês ele estava no bamboleio, no quarto ele dá apoiadinho ali com suporte, ele consegue ficar sentadinho. Em pé ele já empurra com os pés. O adaptativo, ele vê as coisas, mas não vai até elas. E o social dele, o bicho está feliz com o alimento. Né? E tem aqueles sons guturales, que é o... Beleza? Ok, não, deve ter ficado ridículo isso. Bom, sexto e sétimo mês, esse menino em prono, ele já gira e vai gatear com dificuldade, porque o gateio mesmo com facilidade é no nono e décimo mês. No nono e no décimo mês. Então ele vai ter um gateadinho com dificuldade, mais um rastado do que um gateado, né? Ele começa a se retorcer todo em supino, claro, porque qual que é a forma que ele consegue ter o domínio das ações? De barriga para baixo, que é os braços dele. Porque ele de barriga para cima, o que ele faz? Nada, o que tá para ele é o aéreo. Se ele vira de barriga para baixo, então o sexto, sétimo mês, o bicho tá retorcendo, louco, para poder começar a dar um rolé. Bom... Sentado, ele se inclina para adelante sobre as mãos. Isso aqui foi questão de prova para a nossa turma. Caiu essa questão de quando essa criança consegue ficar sentado, só que ela tem que apoiar com as mãozinhas, assim como tá esse bonitinho aqui. Tá bom? De pé ele já suporta a maior parte do peso, mas não consegue se locomover, claro. No adaptativo, ele já transfere objetos de uma mão para outra. No quinto mês, ele conseguiu levar no centro, levou na boca. Ó, quarto mês... Ele já conseguiu levar na boca, perdão, falei quinto, no quarto mês, não tem o quinto. No sexto e no sétimo mês, o que ele já está fazendo? Ele já consegue transferir objetos da mão e usa a pressão radial, ok? Então ele já está usando a parte radial para apertar aí.
O social ainda ele prefere a mãe, com certeza, porque ele acha que a mãe é uma extensão do corpo. Já lhe chama a atenção o espelho. E o som, ele começa a dar sequência nas palavras que ele começa, né? Mano, ele já começa mamá, mamá, babá. Mas ainda ele não está não está falando mamá por chamar a mãe ou por mamar. É o instinto de repetir as palavras, né? Aqui sim, ele já começa a ter uma certa linguagem com duas palavras com sentido. Auau, TT, pipi. Né? No 9º e no 10º mês ele vai gatear com facilidade. Se sentado, ele já ficava sentado no 6º e no 7º, né, com apoio, aqui ele vai se sentar por tempo indeterminado, senta solo. Então com 9 e 10 ele vai gatear com facilidade, ele vai sentar sozinho. E aqui foi a questão da nossa prova. No 10º mês, ele consegue caminhar apoiado nos móveis, ok? O adaptativo é o pulgar e o índice. Então, a partir do 9º e no 10º mês, lembre-se que o índice, a pinça, é a partir do 9º, 10º mês. E ele descobre brinquedos ocultos. O que significa isso? A doutora deu até atenção nisso aí. A partir do 9º e do 10º mês, ele tem sentido de permanência. Por exemplo, se alguma coisa saiu da visão dele, ele sabe que aquilo está ali. Ele sabe que aquilo pode voltar e tal. Então, assim, o que eu quero dizer? Antes, se alguém tivesse alguma coisa perto dele, saísse, aquilo já não existia mais. Ele não ficava esperando aquilo voltar, que seja um brinquedo, que seja um cachorrinho e tal. Bom, a linguagem, então, é as duas palavras com sentido. O social, ele já responde ao sonido de nombre, né? Já começa a ter um social cada vez melhor. Ele joga cucu, foi o que caiu junto com o sentado nos móveis, e já começa a dar umas palmadinhas, show de bola. No 10º mês, no 12º mês, ele já vai caminhar corrido de la mano, né? Ele já segurando a mãozinha, ele caminha, ele levanta sozinho, ele já entrega objetos depois que pede, ele já fala algumas palavras. E o social, ele, né, já joga simples com pelota, já ajuda a vestir-se, apesar que, né, a partir o ajuda a vestir-se com eficiência é mais para frente, mas aqui ele já participa. O que eu quero dizer do 10º mês? Eu quero dizer que o 9º, ele dá um salto na vida dele. Ele já começa a gantear com facilidade. Lembre-se que o 9º é o salto da vida dele, porque o 1 ano dá uma impressão de liberdade, mas não tem, porque ele já levanta, mas ele só vai andar aquilo que a mãe vai conduzir com a mãozinha. Então, por mais que... Então, a liberdade mesmo dele caminhar, gatear, ir para onde quiser, é no 9º e no 10º. O 12º, ele fica de pé, ele caminha com as mãos, mas não tem o ar de liberdade. A partir do 12 meses, aí o bicho pega, tá? Ok. O adaptativo, ele entrega objetos, a gente já falou. Então, do 12º ao 18º mês, ele tem alguns momentos aqui. O que a gente vai destacar? Ele já inicia as rabietas, ele começa a dar as birras dos 12 aos 18. A doutora destacou o 15º mês, é mais ou menos quando começa essas rabietas. Ele começa a caminhar de forma independente, foi aquilo que a gente falou antes, né? Com 12 meses ainda ele está preso à mão da mãe ou de quem que seja, mas a partir dos 12 meses ele começa a ter essa liberdade aí. Ok, pessoal? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, eu acho que eu estava tentando lembrar a escada começa aqui. Com certeza, vamos dar uma olhada. Então, com 18 e 24 meses, né, ele já está medindo, isso aqui a doutora deu atenção, né, ele já mede a metade da sua tala adulta final, ou seja, com 2 meses ele está medindo a metade do que ele vai medir quando ele for adulto. Começa a formação de consciência, nessa fase 50 a 100 palavras, isso é muito subjetivo, então lembre-se que com 18 a 24 meses ele já está com metade da sua estatura aí bombando. Bom, com 15 meses é isso, com 15 meses ele consegue subir a escada, ele não desce, então com 15 ele sobe e vai ficar lá para sempre chamando a mãe. Ele já está caminhando sozinho e gateia para subir a escada, ok? Então isso é importante. Outra coisa, esse desenho me fala muito. É com 15 meses que ele começa a construir torres de até 3 cubos. A partir dali ele já não
Não consegue, despenca o negócio. É isso, ele indica desejo de necessidade, mostrando o que ele quer e tal, mas o importante é que com 15 meses ele sobe a escada, ele não desce, ele constrói tubos, né, torres de 3 tubos, e é aqui que ele começa a dar birra. Lembra, hora de bater no menino é com 15 meses. Bom, 18 meses ele, né, já corre rígido, senta em cilhas pequenas e ele já consegue, né, subir a escada andando, sobe as escadas andando. Então no 15 ele sobe gatinhando e com 18 ele sobe andando aí. Os cubos já aumentou, passou para 4 cubos, tá bom? Então agora ele já consegue criar com 18 meses 4 cubos e come sozinho, beleza. Não tenho muito, não, são todas coisas importantes, tá, pessoal? Todo jeito decora mais outros pontos aí, pode ser importante. Com 2 anos, ele já corre bem, ele já salta, até a foto tá aí, ele consegue torres de 7 cubos, ele já consegue formular palavras, né? Mamãe, dá-me água, né? Une 3 palavras, pode ser 2 ou 4. Isso não... Beleza. Ele já ajuda a desvestir-se, a tirar a roupinha, né? Com 24 meses. Então, a gente lá, quando a gente estava falando do 19º, 10º mês, né, às vezes até no 6º e 7º, a criança já participa em vestir, aqui com 24 meses ele já ajuda a tirar a roupa. Bom, a etapa pré-escolar eu não entrei em muitos detalhes, tá bom, pessoal? Não coloquei muita coisa sobre essa etapa pré-escolar. Aqui é o momento que o menino fica mais seletivo para comida, aqui é o menino que a mãe procura falando que o menino não está comendo, é aqui que o menino diminui o seu crescimento, porque o crescimento dessa criança vinha super acelerado, lembrando que a etapa pré-escolar é a partir dos 2 aos 6 anos, né? Então a partir dos 6 anos, a partir dos 2 anos começa essa etapa pré-escolar, então ele diminui o apetite, e ele tem essa característica de comer picando, não come, fica enrolando lá o picoteio do alimento e muito seletivo. Bom, a agudeza visual, ele ganha essa agudeza com em torno de 4 anos, a dentição primária se completa com 3, né? E a partir de 3 anos, isso que é importantíssimo, ele tem preferência por uma das mãos com 3 anos, não se esqueça disso. Então ele começa a definir a preferência das mãos com 3 anos. Bom, a agudeza visual, que a gente já falou de 4 anos, o que significa? É que a 20 passos, né? A pessoa dando 20 passos, em torno de 6 metros, a distância de 20 passos dessa peça aqui, que tem até o nome, esqueci, ele tem que conseguir ver essas letrinhas aqui. O que significa então? Essa letrona aqui, ó, a pessoa tem que conseguir enxergar ela com 200 metros. Ok? 200 passos, perdão, 200 passos. Então, tipo assim, eu tenho que dar 200 passos para trás, olhar e conseguir ver a letrona. Eu tenho que dar 20 passos para trás e conseguir ver o 20/20, que é a agudeza visual aí. Tá? Calibradinho. Bom, a dentição começa em torno do 6º ao 8º mês e vai até 3 anos. Ok? Quando eu tenho que procurar um médico para falar, um oftalmologista, um dentista, né? Para falar assim, ó, esse dentinho está crescendo, somente a partir do 13º mês. Com 6 anos começa a perder os dentes, então começa em torno aí de 6, 8 meses até 3 anos, mas a dentição tardia é a partir do 13º mês e os dentinhos começam a cair com 6. Sobre o controle esficteriano, com 30 meses tem esse controle. É interessante que a mãe comece, né, o treinamento de esfíncter, levando essa criança no banheiro, deixa ele lá, pelo menos de 2 em 2 horas leva ele lá, de 3 em 3 horas, não sei, ver qual que seria o trânsito intestinal da criança, enfim, e começa a fazer esse treinamento. Normalmente o esfíncter vesical vem primeiro, então ela segura o pipi, depois o cocô, e a enurese de fazer xixi na cama, as meninas param de fazer xixi na cama primeiro que os homens, em torno de 4 anos, e os ninhos com 5 anos. Bom, sobre a linguagem, eu quero destacar a tartamudez, ok? O que é importante? Essa criança de repente começa a falar e depois para.
Somente depois de 6 meses que permite esse tarda-mudez que a mãe de fato tem que preocupar. Às vezes ela leva a criança 3 meses, 4 meses, a criança começou a falar alguma coisa e parou. Isso pode ser normal, então a partir do 6º mês a gente levanta a orelha aí. A parte de cognitivo, né, nessa etapa ele já tem o egocentrismo, ok? Os pensamentos mágicos já vem aí. Essa parte que eu estou passando agora é da última aula da doutora Dayana, né? Achei interessante destacar alguns pontos aí, outros eu só quis manter o slide. Eu achei importante isso aqui também, tá? A partir de 3 anos é que essa criança começa a interagir com outras crianças. Então a interação com outras crianças somente a partir de 3 anos. 1 a 2 anos ela tende a brincar mais sozinha e tal. De repente dá atenção ali por alguns instantes aquilo de novo, mas brinca com ela mesmo. Bom, a etapa escolar, né, aumenta de 3 a 3,5 kg por ano e a mielinização completa com 7 anos. Ok, pessoal? Não se esqueça, já estamos na etapa escolar, ele ganha força, né? Ele já começa a sentir pudor, já tem a vergonha. Então, a partir dos 6 anos aí, ele já começa a ter esse pudor. Bom, sobre a adolescência, a diferença da adolescência e a puberdade, né, que a puberdade é uma sequência de eventos que permite o indivíduo se volva fértil. Né? Inclusive, a gente vai ver isso já já, em que momento isso acontece na criança, na menina e no menino. Então, a adolescência é a etapa da vida onde ocorre a puberdade. Então, dentro da escala de Tanner para ninhos e ninhas, a gente consegue definir quando a criança entrou na telarca. E o que seria a telarca? A telarca é que marca o momento em que ela tem o início da puberdade. E isso é definido pelo botão mamário e pelos velos nos lábios maiores. Então, quando a criança desenvolve o botão mamário e os pelos começam a cobrir os lábios maiores, essa criança entrou na telarca. Isso ocorre entre 9 e 13 anos. 2 anos passado, de 2 anos a 2 anos e meio, perdão, isso aqui não é um 4, é um 5. De 2 anos a 2 anos e meio, depois, né, vem aí a menarca, então está em torno aí do estadio 4. Bom, com relação aos ninhos, o início da puberdade é definida pelo aumento do volume testicular, e isso ocorre entre 9 e 14 anos, então a puberdade entre 9 e 14 anos, e a espermáquia, né, é quando tem um ensachamento do pênis, da glande do testículo. Isso ocorre no estadio 4, está aqui, né, é o momento em que o velo púbico adulto, né, já tem o velo púbico adulto, mas que ainda não cobre, né, os músculos. Tá vendo aqui, ó, não cobriu o músculo ainda. Somente o estadio 5 mesmo que termina de cobrir o músculo. Ok? Então é isso. Valeu. A gente volta na próxima aula.